Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Isaías capítulo 19. O Egito. Proclamação contra o Egito. Vede o Senhor montado em nuvem veloz, invadindo o Egito. À sua presença vacilam os deuses do Egito e derretem-se no peito os corações dos egípcios. Provocarei o Egito contra o Egito. Porei a guerrear irmão contra irmão, companheiro contra companheiro, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito do Egito vai diluir-se dentro dele. Vou embaralhar sua política. Terão de consultar seus ídolos, pedir conselho aos feiticeiros, aos que evocam os mortos, aos adivinhos. Entregarei o Egito nas mãos de um ditador. Um rei prepotente governará o país. Oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. A água do mar há de secar, o rio ficará vazio e seco, os canais de irrigação exalando mau cheiro, os braços do rio Nilo diminuindo até secar, e murcham o caniço e o junco. O verde do Nilo, das margens do Nilo, tudo que cresce ao longo do Nilo, há de secar, cair, desaparecer. Os pescadores vão chorar e lamentar. Os que pescam de anzol ou de rede estarão todos desanimados. Passarão vergonha os que trabalham com linho, fiandeiros e tecelões de linho branco. Os produtores do Egito estarão preocupados e os assalariados de ânimo abatido. Como são tolos os chefes de Tanis, conselheiros que ao faraó dão conselhos ingênuos. Como podeis dizer ao faraó, sois filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão os teus sábios? Que eles te revelem, te desvendem o plano do Senhor dos Exércitos em relação ao Egito. Tornaram-se tolos os chefes de Tanis, enlouqueceram os chefes de Mênfis. As elites das tribos desorientaram o Egito. Para eles o Senhor misturou uma bebida que embriaga. Assim vai cambaleando o Egito em tudo que faz, como bêbado, cambaleando e vomitando. O Egito não terá então o que fazer. Nada que cabeça ou cauda, palmeira ou erva rasteira possam fazer. Naquele dia, os egípcios estarão parecendo mulheres, cheios de pavor e medo, ao movimento da mão do Senhor dos Exércitos que se ergue contra eles. A terra de Judá será um pesadelo para o Egito. Sempre que alguém lembrar Judá, entrará em pânico por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Naquele dia, 5 cidades do Egito estarão falando a língua de Canaã e fazendo seus juramentos no nome do Senhor dos Exércitos. Uma delas chama-se Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar para o Senhor no interior do Egito e na fronteira um obelisco em homenagem ao Senhor. Será na terra do Egito sinal e testemunha do Senhor dos Exércitos. Quando então clamarem a Ele por causa do opressor, o Senhor há de mandar Salvador e defensor para libertá-los. O Senhor será conhecido no Egito. Naquele dia, os egípcios conhecerão o Senhor. Hão de prestar-lhe culto com sacrifícios e oferendas, e vão cumprir as promessas que fizeram ao Senhor. O Senhor vai ferir o Egito, ferir para depois curar. Os egípcios se voltam ao Senhor
ele os atende e cura. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Assíria. O Egito poderá ir até a Assíria, e a Assíria poderá ir até o Egito. Os egípcios prestarão culto junto com os assírios. Naquele dia, Israel será uma terceira força ao lado do Egito e da Assíria. Haverá no meio da terra uma bênção pronunciada pelo Senhor dos Exércitos nestes termos: Bendito seja o meu povo, o Egito, bendita a obra de minhas mãos, a Assíria, bendita a minha herança, Israel. Isaías capítulo 20. O Egito está nu. No ano em que o chefe do exército da Assíria, mandado pelo rei Sargom, veio até Azoto para atacar e tomar a cidade, assim falou o Senhor por meio de Isaías, filho de Amós. Vai, tira a roupa do corpo e o calçado dos pés. Assim fez Isaías, que passou a andar nu e descalço. Depois o Senhor disse: Como Isaías, meu servo, andou nu e descalço por 3 anos, sinal e presságio contra o Egito, a Etiópia, da mesma forma o rei da Assíria levará os cativos do Egito, os exilados da Etiópia, jovens ou velhos, todos nus e descalços, com as nádegas de fora, vergonha para o Egito. Os filisteus ficarão consternados e envergonhados por causa da Etiópia, seu apoio, por causa do Egito, sua soberba. O morador deste litoral há de dizer: Vede como ficou o nosso apoio, aquele que a gente procurava em busca de ajuda, para livrar-nos da ameaça do rei da Assíria. E nós, como vamos escapar? Provérbios capítulo 19, de 1 a 15. Conselhos diversos. É melhor o pobre que procede retamente do que aquele que torce as palavras e é insensato. Não é bom agir sem reflexão. Quem anda apressado acaba tropeçando. A insensatez faz a pessoa tropeçar e ela depois se exaspera contra Deus. As riquezas multiplicam os amigos, o pobre, porém, até do amigo é afastado. A falsa testemunha não ficará impune. Quem profere mentiras não escapará. Muitos adulam o poderoso na sua presença. Todos são amigos de quem distribui presentes. Todos os irmãos do pobre o detestam. Mais ainda, os amigos se afastam dele. Quem só busca palavras, nada terá. Quem domina o coração, ama a si mesmo. E quem conserva a prudência, encontra felicidade. A falsa testemunha não ficará impune. Quem profere mentiras, perecerá. Não condiz com o insensato a vida refinada, como não convém que um escravo mande nos príncipes. O bom senso acalma a ira. É motivo de glória passar por cima das ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas como o orvalho sobre a relva, o seu favor. Desgraça do pai é o filho insensato, goteira que não para, eis a mulher briguenta. Casa e riqueza são a herança dos pais. Do Senhor, porém, vem a mulher prudente. A preguiça traz sonolência. O descuidado passa fome. 1 Coríntios capítulo 6. Recurso a juízes pagãos. Quando um de vós tem uma questão contra outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento,
Seríeis acaso incompetentes para julgar questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas comuns desta vida. No entanto, se tendes destas questões, estabeleceis como juízes aqueles que a Igreja não considera? Digo isso para vos envergonhar. Será que aí entre vós não se encontra alguma pessoa experiente que possa ser juiz entre irmãos? Em vez disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não tolerais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Os libertinos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino de Deus. E alguns de vós éreis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Liberdade cristã e libertinagem. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo.